entendi não, o que foi? Aí o Espírito Santo começou a bradar no meu coração. Você já parou para pensar por que Satanás, o inferno e todo mundo queria matar Paulo? Eu vou dizer para você o que o Espírito Santo disse ao meu coração. Porque Paulo era a Bíblia na terra. Hoje, na China, eles impedem o livro de entrar. Aleluia. O livro, que eles sabem que esse livro é poderoso. Mas na época de Paulo, não tinha esse livro. Tinha a Torá, tinha o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento não tinha as palavras de Cristo. Porque o que incomoda é o que Cristo fala. Moisés pregava, as palavras de Moisés não incomodam ninguém. Se você pregar o Velho Testamento em qualquer lugar, não vai incomodar ninguém. Aí começa a incomodar quando você transforma o velho em novo. Se você pegar o que a lei de Moisés e transformar, aleluia, nos 2 mandamentos de Cristo, já dá confusão, já dá perseguição. Então os apóstolos, presta atenção no que Deus colocou no meu coração e o que Deus quer falar com você. Os apóstolos eram perseguidos de morte porque Satanás via eles como a Bíblia. Eles eram a Bíblia. Eu tenho que matar eles e acaba a Bíblia. Mas só que na verdade não era ele. Satanás, será que ele é tão ignorante que ele não sabia, ou se fazia que não sabia, que a Bíblia não era literalmente Paulo, mas sim quem estava dentro de Paulo. Ele matava Paulo e a Bíblia entrava em outro. Matava outro, a Bíblia entrava em outro. Esse livro aqui, ele é inofensivo se não tiver um homem de Deus usando ele com um grande poder. Então o que eu quero dizer para você, quando o homem de Deus começa a ser perseguido, é porque esse livro está dentro dele, e aonde ele chega, ele abre a boca. É como se alguém abrisse a Bíblia lá na fila da lotérica, e de repente abre a Bíblia. Você já imaginou eu parar lá na frente da lotérica e dizer assim, Hebreus capítulo 7, versículo 18, o mandamento anterior foi revogado por causa da sua fraqueza, é inútil. Aí ele começa a falar isso aqui, as pessoas vão começar a se incomodar. A mesma coisa é quando o homem de Deus tem isso aqui dentro dele, quando ele chega ele já incomoda. Satanás já começa a dizer, cuidado que é perigoso. Cuidado que é perigoso. Tem Bíblia nele, tem Bíblia dentro dele. Esses homens são procurados na China para ser mortos, porque eles têm a Bíblia dentro deles, eles têm Cristo dentro deles. Agora, por que Satanás não tem medo de teólogo? Teólogo tem dentro dele, é conhecimento humano, teologia humana. Isso não salva, isso não transforma, isso não preenche o homem. O que preenche é as palavras de Cristo. Aleluia. O que preenche é a unção. Então, quando você vê alguém cheio do Espírito Santo e é perseguido pelo inferno, é porque o inferno sabe que ele tem Bíblia dentro dele. O diabo não tem medo de crente que só revela. O diabo não tem medo de crente que só fala em mistério. É dom de Deus? É, mas é só mistério, é só revelação. O diabo tem medo de crente que revela, aleluia, e que tem isso aqui, ó. Glória a Deus. Porque o grande impedimento hoje é para que se pregue a verdade. Glória a Deus. Nós tivemos um encontro recentemente com uma pessoa que ouve a palavra e nada acontece com essa pessoa. Aleluia. A irmã Renata falou uma palavra, a missionária falou uma palavra, eu falei uma palavra, mudou a vida da pessoa. Por quê? Porque a palavra faz isso, a palavra verdadeira entra para dentro da pessoa. Então nessa noite eu quero que você entenda. Sabe por que a igreja Obreiro Aprovado é no final da rua, é numa rua escondida, difícil acesso? Aleluia. Porque esse livro aqui é de difícil acesso mesmo. Ele é dado e revelado a quem ele quer. Jesus disse isso. Aleluia. Deus dá e revela a quem ele quer. Não é para o mundo todo. Essa palavra não é para ser revelada ao mundo todo. É só para os escolhidos de Deus. Agora, salvação é dada a todo aquele que crê. Você está me entendendo? Diga um aleluia. Aí eu começo a imaginar, Daniel. Aleluia. Paulo andando. Aleluia. Você imagina as 13 cartas paulinas entrando em Vazia Nova.
Você imagina um homem que tem as 13 cartas paulinas dentro dele. Aleluia, ele entra dentro da igreja, obreiro aprovado, e ele começa a abrir a boca e falar o que está certo, o que está errado, porque ele é as cartas. O inferno vai se incomodar com a presença deste homem. Mas tem pessoas, aleluias, que colocam dentro do seu coração apenas o que quer, apenas o que gostam, apenas aquilo que aceita. Eles não colocam a Bíblia dentro deles, eles colocam alguns versículos dentro deles. Satanás também fez isso, viu? Colocou alguns versículos dentro dele. E Paulo está dizendo aqui, tem alguns ministros aí, e não é de me admirar que Satanás se transforma um anjo de luz. E olha o que ele diz: e os seus ministros se tornam ministros da... Meu Jesus! Isso aqui é profundo, isso aqui é para deixar qualquer pregador preocupado. Pregadores de Satanás pregam a justiça. Aleluia. Pastor, então quer dizer que eles são justos? Calma aí. Não é isso que está escrito. Pregadores da justiça. O que é a justiça? Palavra. Pregadores da palavra. Eles pregam a palavra. Um grande pregador disse, aleluia, Satanás é um ótimo teólogo, mas ainda é Satanás. Ele é um... Sabe quando você vem alguém e diz, que palavra, que profundidade, que eloquência. Satanás. Aleluia. Aí quando vem um pregador, aleluia, aí você diz, ele disse o quê? Aleluia, eu não entendi bem. Porque é assim, quando Deus está usando, se faz de doido na igreja. Mas é essa palavra que eu quero dizer ao seu coração. E desceu ao meu coração. Aí eu imagino Pedro, as cartas de Pedro. Pedro, sabe quem era Pedro? É o livro de Marcos, porque foi Pedro que passou para João Marcos escrever o livro, porque Marcos não teve a intimidade que Pedro teve. Então quando você lê o livro de Marcos, ali é Pedro. Aí você vê, aleluia, o livro de Marcos vindo. A Bíblia, o homem era uma Bíblia. Por que eles eram uma Bíblia? É só você ler Atos 8, você vai ver o discurso, 7, 8, o discurso de Estevão. Aquele homem, aquele jovem, ei, olha para mim, ele era o quê? Jovem, diga comigo, jovem. Pergunta para os jovens hoje o que é Pentateuco. Eles vão perguntar se é de comer. Não sabem nada de Bíblia. Aleluia. O Brasil, ele foi impactado por uma geração de jovens. Aleluia, jovens pregadores e missionários que invadiram o Brasil, mas hoje os nossos jovens não sabem nada de Bíblia. Os cantores hoje, eles chegam, as cantoras, elas chegam toda bonitinha, toda dondoquinha, toda maquiadinha, bonitinha. Aí lê um salmo, para ficar bonitinho. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, com aquela cara de pombagira dos infernos. Aí louva um hino sem um pingo de unção, sem um pingo de graça. Não sabe nada de Bíblia, aleluia. E é isso que o povo está engolindo, está comendo. Aí Paulo diz, eu estou preocupado com o que vocês estão ouvindo. Eu estou preocupado com o que vocês estão escutando. O que Paulo está querendo dizer para essa igreja, para mim, para você: se encha de Bíblia, de Bíblia, de Bíblia. Quando você andar na rua, Satanás vai ter medo de você. Se encha de oração. Glória a Deus. Porque um homem e uma mulher que ora, viu? Não é murmura não. Ora. Não é churora não, porque tem crente, aleluia, já conheci crente aqui na igreja aqui, que orava mais do que eu, chorava. Eu falei, meu Deus, que intimidade. Intimidade o quê? Era uma depressão do inferno, uma insatisfação, uma guerra interior. Crentes murmuradores. Vá orar. Aleluia. Vá orar. Vá se encher de Deus. Aleluia. Aí os jovens hoje ficam perguntando, eu não sei por que Deus não me levanta. Só se for levantar você mais na altura assim, para ele dar um tiro de uma flecha.
Diga aleluia. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai levantar quando você for buscar. Qual é o nome dessa igreja? Igreja Obreiro. De onde o Senhor tirou isso? Lá em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como? Aleluia. Todos os dias eu procuro, aleluia, porque a gente sempre falha, a gente sempre erra, a gente sempre está em falta com Deus. O problema não é estar em falta, o problema é estar buscando melhorar. Glória a Deus. Você já imaginou? Aleluia. Eu chegar num lugar, o diabo olhar para mim e ver as cartas de Paulo dentro de mim, ele vai morrer de medo. Já pensou a missionária chegar num lugar e Satanás vê lá o livro de João dentro dela? Glória a Deus. É isso que precisa. Agora, como é que Satanás vai ter medo? Aleluias. Como é que Satanás vai ter medo dos pregadores, dos missionários, dos pastores? Aleluia. Quando olha para dentro dele, vê um Corolla dentro dele. Quando olha para dentro dele, vê uma fazenda. Quando olha para dentro dele, vê uma casa em construção e uma preocupação com o porcelanato da sua casa. Satanás não tem medo desse tipo de pregador, de homem de Deus e mulher de Deus. Ele tem medo, aleluia, de homens como Paulo, homens como Pedro, Tiago, João e grandes missionários e pregadores. Aleluia. Foi uma missionária nos Gideões e essas ilustríssimas cantoras, né, famosíssimas do mundo gospel, foi lá e deu para ela um sapato muito lindo, um vestido muito lindo. Aleluia. Ela falou muito obrigado. Ela foi, vendeu e mandou dinheiro para os missionários. Ela disse: eu não preciso disso. Glória a Deus. Ela disse: me dê dinheiro para me enviar para os meus irmãos que estão no campo missionário. Glória a Deus. Sabe, quando... pastor, eu queria tanto enviar para missões. Aleluia. Essa é uma igreja missionária. Aleluia. Nós fazemos missões, nós não somos aqui, somos missionários. E viemos aqui para pregar um povo que não é o nosso povo, que passou a ser povo depois que abriu essas portas. Glória a Deus. Mas Jesus é bom. Hoje, para fazer uma visita, eu tive que perder o dia de serviço. Aleluia. Mas eu glorifico a Deus, que o que eu não fiz de manhã, eu fiz de tarde. Deus fez assim com o meu dia. Transformou, aleluia, minha tarde num dia inteiro. Deus multiplica quando você faz a obra dele com amor. Quem crê nessa palavra?